Existe uma linha em Gênesis 4 que parece pequena demais para o peso que carrega. Caim mata Abel. Deus o confronta. Caim reclama que será morto por qualquer um que o encontrar. E então acontece algo estranho. Deus não o pune com morte. Deus o protege. Coloca uma marca nele. Um sinal que impede que qualquer pessoa o mate. A pergunta óbvia é: por quê? Por que o primeiro assassino da história humana recebe proteção divina? E a pergunta mais perigosa: o que era essa marca? Se você ficar até o final, você vai entender por que essa proteção não foi misericórdia. Foi contenção. E por que a marca de Caim pode ter sido a primeira tentativa registrada de isolar uma contaminação genética que já estava em andamento antes do dilúvio. Se você quer investigações bíblicas que conectam texto antigo, arqueologia e hipóteses que ninguém está discutindo, inscreva-se agora. Ative o sininho, porque os próximos episódios vão conectar Caim, Nefilim e a razão pela qual Deus mandou exterminar povos inteiros em Canaã depois do dilúvio. Hoje você vai receber 3 entregas concretas. Primeira, o que o texto de Gênesis 4 realmente diz sobre a marca de Caim e o que ele não diz, mas todo mundo assume. Segunda, a conexão entre a linhagem de Caim e as linhagens que o texto bíblico marca como corrompidas antes do dilúvio. Terceira, a possibilidade de que a marca não foi um símbolo abstrato, mas um marcador genético visível. E por que isso explicaria por que Deus precisou isolar Caim em vez de simplesmente destruí-lo? 3 perguntas vão ficar abertas até o final. Por que Caim tinha medo de ser morto se, teoricamente, só existiam Adão, Eva e ele no mundo? Quem eram os outros que ele temia? E por que a Bíblia registra que Caim conheceu sua esposa logo depois de ser expulso? De onde ela veio? Vamos ao texto. Gênesis 4, 8 diz que Caim matou Abel no campo. Versículo 9. Deus pergunta onde está Abel. Caim responde com a frase famosa: sou eu o guardião do meu irmão? Deus o confronta. Versículo 10. O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Até aqui, nada surpreendente. É o crime, a confrontação, a culpa. Mas o versículo 13 muda tudo. Caim diz: meu castigo é maior do que posso suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e qualquer que me encontrar me matará. Pausa. Qualquer que me encontrar. Quem? Adão e Eva acabaram de perder Abel. Caim é o único filho vivo registrado até esse ponto. Então, quem são os outros que Caim teme? A leitura tradicional diz: descendentes de Adão e Eva que não foram nomeados. Mas isso cria um problema cronológico. Se Caim tem medo imediato, ele não está falando de gerações futuras. Ele está falando de contemporâneos. E Deus leva a ameaça a sério. Versículo 15. Qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E então, e o Senhor pôs um sinal em Caim, para que não o matasse qualquer que o encontrasse. Esse sinal, essa marca, é apresentada como proteção. Mas proteção contra quem? A ortodoxia teológica diz: a marca era um símbolo de misericórdia. Deus poupa Caim porque ainda há redenção possível. A marca seria algo como um decreto, uma promessa verbal, ou talvez uma alteração física menor, uma tatuagem, uma cicatriz, algo visível, mas sem peso biológico. O problema com essa leitura é que ela ignora o padrão que o texto está construindo. Gênesis 4 não é um capítulo isolado. Ele está preparando Gênesis 6. E Gênesis 6 fala de corrupção, de toda a carne, de uma contaminação tão profunda que Deus decide resetar a criação inteira. Se a marca de Caim fosse só um decreto verbal, por que o texto enfatiza que ela foi colocada em Caim? Não sobre ele, mas nele? A palavra hebraica usada é ot, que pode significar sinal, marca ou pacto visível. Mas ot também aparece em Ezequiel 9:4, onde Deus manda marcar na testa os justos, para que não sejam mortos no julgamento de Jerusalém. É um marcador de separação, não é decorativo, é funcional. Agora vamos para Gênesis 4:16. Saiu, pois, Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod significa errante ou fuga. Caim se estabelece lá. E então, versículo 17. Conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. De onde veio essa mulher? A explicação tradicional: era uma irmã de Caim, filha de Adão e Eva, não nomeada. Possível, mas o texto não diz isso. E o padrão de Gênesis é nomear o que importa. Eva é chamada de mãe de todos os viventes, em Gênesis 3:20. Adão é o primeiro homem. Se a esposa de Caim fosse filha de Adão, por que o texto não fecha esse loop? Por que deixar a ambiguidade? Há uma leitura alternativa minoritária mais antiga. A Terra já tinha outros grupos humanos ou humanoides, não descendentes diretos de Adão, mas coexistindo.
Essa leitura aparece em algumas tradições judaicas antigas e em textos apócrifos. O livro dos Jubileus, por exemplo, menciona que Caim se casou com Auã, sua irmã, mas também sugere que havia outros na Terra, descendentes de uma criação anterior ou paralela. Não é cânon, mas explica o medo de Caim. Se havia outros, a marca faz mais sentido. Não é só proteção contra a vingança familiar. É proteção contra algo ou alguém que poderia eliminar Caim antes que sua linhagem cumprisse um papel. Qual papel? Aqui entra a conexão perigosa. Gênesis 4, 17 e 22. Lista a descendência de Caim: Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque. E então, versículo 19. Lameque toma 2 esposas, Ada e Zilá. Ada dá à luz Jabal, pai dos que habitam em tendas e têm gado. Zilá dá à luz Tubal-Caim, mestre de toda obra de bronze e de ferro. Essas não são descrições simples, são marcos civilizacionais, metalurgia, pecuária organizada, música, porque Jubal, irmão de Jabal, é chamado de pai de todos os que tocam harpa e órgão. A linhagem de Caim não está vagando em desespero, está construindo civilização, está avançando tecnologia, e está fazendo isso rápido demais para uma família que deveria estar sob maldição. Compare com a linhagem de Sete, o filho que Adão e Eva têm depois da morte de Abel. Gênesis 4, 25. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou-o Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel. A linhagem de Sete é apresentada como a linhagem justa. Gênesis 5 lista os descendentes: Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, o que andou com Deus e foi transladado, Matusalém, Lameque, Noé. Essa linhagem é marcada por longevidade e por uma relação direta com Deus, mas não há menção de tecnologia avançada. Não há paz de metalurgia ou música. A linhagem de Sete preserva. A linhagem de Caim inova. E inovação no contexto de Gênesis nem sempre é neutra, porque logo depois, em Gênesis 6, 1-4, o texto diz: Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então, havia néfins na terra naqueles dias, e também depois, nefilim, gigantes, híbridos. A palavra hebraica nefil vem de nafal, cair, os caídos. E o texto diz: e também depois, não só antes do dilúvio, mas depois dele. Como algo sobreviveu? A conexão. E se a linhagem de Caim foi o vetor? E se a marca que Deus colocou em Caim não foi misericórdia, mas quarentena? Isolar uma linhagem que já estava entrando em contato, ou já havia entrado em contato, com algo que não deveria cruzar com humanos puros. O texto não diz isso explicitamente, mas o padrão está lá. Caim é separado. Sua linhagem avança em tecnologia e cultura. Gênesis 6 introduz hibridização. O dilúvio vem. E também depois, indica que a contaminação não foi totalmente eliminada. Noé era perfeito em suas gerações. A palavra hebraica é tamim, que pode significar íntegro moralmente, mas também pode significar sem mistura, puro, completo. Se mitamim tem um componente genético, então o dilúvio não foi só juízo moral, foi limpeza biológica. Vamos testar essa hipótese. Se a marca de Caim foi um marcador genético, o que seria visível? A Bíblia não descreve a aparência de Caim depois da marca. Mas há tradições judaicas antigas que sugerem que a marca era física. Alguns textos rabínicos dizem que Caim desenvolveu um chifre na testa. Outros dizem que sua pele mudou de cor ou textura. Há até uma tradição que diz que Caim começou a tremer constantemente. Errante e fugitivo, seria tanto geográfico quanto físico, um tremor corporal visível. Essas tradições não são bíblicas, mas apontam para uma memória cultural de que a marca não era abstrata. Era algo que qualquer pessoa que visse Caim reconheceria imediatamente. E se a marca foi genética, ela teria passado para os descendentes? O texto não diz. Mas Lameque, descendente de Caim, tem uma confissão estranha em Gênesis 4, 23, 24. Ele diz às suas esposas: Ouvi minha voz, esposas de Lameque. Escutai meu dito, matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes se tomará vingança de Caim, mas de Lameque 70 vezes 7. O que isso significa? Lameque está dizendo que matou alguém, e que a vingança sobre ele será ainda maior do que a vingança sobre Caim. Mas por que ele menciona Caim? A menos que ele saiba que carrega algo de Caim. A menos que a proteção e a maldição sejam hereditárias. Há outro detalhe.
Gênesis 4, 26. Logo depois da linhagem de Caim ser apresentada, diz: A Sete também nasceu um filho, e chamou-o Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então se começou. Isso implica que antes não se invocava? Por quê? A leitura tradicional diz que isso marca o início do culto organizado. Mas há uma leitura alternativa: invocar o nome do Senhor. Em hebraico, pode ser traduzido como chamar pelo nome do Senhor, ou profanar o nome do Senhor, dependendo do contexto. Alguns estudiosos sugerem que Gênesis 4, 26 está dizendo que foi nessa geração que as pessoas começaram a misturar culto verdadeiro com práticas corruptas. Se isso for verdade, então a separação entre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete não era absoluta. Havia contato, havia cruzamento, e esse cruzamento preparou o terreno para Gênesis 6. Vamos voltar à pergunta original. Por que Deus protegeu Caim? Se Deus queria justiça, por que não executar o assassino imediatamente? 3 possibilidades. Primeira, misericórdia pura. Deus dá a Caim a chance de se arrepender, mesmo que ele não aproveite. Segunda, Deus está preservando o livre-arbítrio humano. Caim escolheu o mal, mas Deus não vai forçar o fim da linhagem dele prematuramente. Terceira, Deus está isolando Caim porque sabe que algo já começou. Uma contaminação, uma mistura, um processo que precisa ser monitorado antes de ser eliminado. A terceira possibilidade é a mais perturbadora porque transforma a marca de proteção em algo mais próximo de uma etiqueta de biohazard. Não protege Caim por amor. Protege o resto da criação de eliminar Caim antes que o plano maior se complete. E qual seria o plano maior? Aqui entra Gênesis 6, 3. Deus diz: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isso é uma redução do tempo de vida? Ou é uma contagem regressiva para o dilúvio? O texto é ambíguo, mas se for uma contagem regressiva, então Deus está dizendo: eu vou observar por 120 anos. Se a corrupção continuar, vem o reset. E a corrupção continua. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Toda a imaginação, só má, continuamente. Não há espaço para a redenção coletiva. E então, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. A palavra hebraica para arrependeu-se é nacham, que também pode significar lamentou ou sentiu dor profunda. Não é mudança de ideia, é dor por algo que deu errado. O que deu errado? Gênesis 6, 11, 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne, não só humanos. A palavra hebraica bazar, carne, inclui animais. A corrupção era biológica, não era só pecado moral, era algo que afetou a criação física. E Gênesis 36, 13. Disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Toda a carne. De novo, o dilúvio não foi só para punir humanos, foi para eliminar algo que havia contaminado toda a biosfera. Agora conecte. Caim é marcado e separado. Sua linhagem desenvolve tecnologia. Gênesis 6 introduz filhos de Deus cruzando com filhas dos homens. Nefilim aparecem. Toda a carne se corrompe. Noé é escolhido porque é perfeito em suas gerações. O dilúvio elimina tudo, exceto Noé, sua família e os animais na arca. Mas, e também depois, indica que algo sobreviveu. Como? A resposta ortodoxa. Os Nefilim reapareceram porque os filhos de Deus voltaram a cruzar com humanos depois do dilúvio. Possível, mas há outra leitura. A genética híbrida passou através da arca. Não através de Noé. Ele era Tamim, perfeito, mas através de uma das esposas dos filhos dele. Gênesis não nomeia as noras de Noé. Não diz de quais linhagens elas vieram. E Gênesis 9, 18, 27 registra o episódio em que Noé se embebeda. Cã vê a nudez do pai. E Noé amaldiçoa Canaã, filho de Cã. A maldição é desproporcional se foi só voyeurismo. Mas se ver a nudez é um eufemismo, ou se Cã fez algo mais grave, então a linhagem de Cã pode ter carregado algo que Noé reconheceu tarde demais. Essa leitura é especulativa, mas ela explicaria por que, depois do dilúvio, Canaã e os cananeus são marcados como alvo de extermínio. Não por pecado comum, mas porque carregam algo que não deveria existir. E explicaria por que os gigantes, Og, os Refaíns, os Anaquins,
aparecem justamente nas terras de Canaã, se a linhagem de Caim foi o vetor original, e se algo dessa linhagem passou através da esposa de Cã, então a marca de Caim não foi eliminada no dilúvio, foi diluída, foi espalhada. E ressurgiu em Canaã, séculos depois, forçando Josué e os israelitas a terminarem o que o dilúvio começou. Por que isso importa? Porque muda a leitura de Caim. Ele não foi o primeiro criminoso arrependido. Ele foi o primeiro contaminado. E a proteção de Deus não foi perdão, foi contenção. Deus marcou Caim para que ele não fosse morto antes que sua linhagem cumprisse o papel de ser o exemplo e o aviso do que acontece quando filhos de Deus e filhas dos homens se misturam. Quando tecnologia avança sem sabedoria. Quando civilização se constrói sobre fundação corrompida. Caim é o protótipo de Nimrod, de Babel, de Canaã. E a marca é o primeiro de muitos marcadores que Deus vai usar para separar o que pode ser redimido do que precisa ser eliminado. A próxima pergunta é: se a marca foi genética, ela deixou evidência física. E se deixou, onde procurar? Os textos antigos falam de gigantes. A arqueologia fala de megalitos impossíveis. A genética moderna fala de DNA não identificado em populações antigas. Há um padrão escondido aí? Ou estamos lendo demais em coincidências? Fique comigo, porque na próxima parte vamos seguir a linhagem de Caim até o dilúvio e depois até Canaã. Vamos ver onde a Bíblia diz: exterminem tudo. E porque a ordem era sempre a mesma: não deixe sobrevivente. Não misture, não preserve. E vamos testar se e também depois é profecia, memória ou aviso. Gênesis 6. 4 é uma das frases mais carregadas de toda a Bíblia. Havia Néfilim na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. 27 palavras em português. 3 elementos explosivos. Primeiro, Nefilim existiam antes do evento principal. Segundo, filhos de Deus cruzaram com filhas dos homens. Terceiro, e também depois, Nefilim não foram eliminados completamente pelo dilúvio. A leitura tradicional diz que filhos de Deus são descendentes de Sete, a linhagem justa, e filhas dos homens são descendentes de Caim, a linhagem corrompida. O problema com essa leitura é que ela não explica por que o cruzamento geraria Nefilim, gigantes, caídos, híbridos. Se ambos os grupos são humanos comuns, por que a descendência seria marcada como anormal? E por que o texto usaria filhos de Deus? Uma expressão que, em todo o restante do Antigo Testamento, se refere a seres angelicais? Jó 1:6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 2:1, mesma frase. Jó 38:7, quando Deus confronta Jó. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Esses não são humanos, são seres celestiais. Então por que Gênesis 6 usaria a mesma expressão se estivesse falando de descendentes humanos de Sete? A resposta ortodoxa, contexto. Em Gênesis, filhos de Deus pode significar homens justos que seguem Deus. Mas o texto não diz filhos de Sete ou homens justos. Diz filhos de Deus e depois diz que eles tomaram esposas. A palavra hebraica é lakash, que implica apropriação, não casamento consensual. E o resultado não foi uma linhagem justa, foi corrupção. Gênesis 6:5. Toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. A leitura alternativa, presente no livro de Enoque e em textos judaicos antigos, é clara. Filhos de Deus eram anjos que se rebelaram, desceram ao Monte Hermon, fizeram um pacto e cruzaram com mulheres humanas. Enoque 6, 1 e 2. Quando os filhos dos homens se multiplicaram, aconteceu que lhes nasceram filhas belas e formosas. Os anjos, filhos do céu, viram-nas e as desejaram. Enoque 7, 2. Elas conceberam e deram à luz grandes gigantes, que consumiam todo o trabalho dos homens. Enoque não é cânon, mas Judas 14:15 no Novo Testamento cita Enoque diretamente. E 2 Pedro 2:4 diz: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, reservados para o juízo. Que pecado angelical foi tão grave que resultou em prisão permanente antes do juízo final? A resposta tradicional: a rebelião de Satanás. Mas o texto de 2 Pedro está conectado ao contexto do dilúvio. Versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas guardou a Noé, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios.
A sequência sugere que o pecado dos anjos está ligado ao evento que provocou o dilúvio. Voltemos a Gênesis 6, 4. Nefilim. A palavra vem de nafal, cair, mas pode significar tanto os que caíram quanto os que fazem cair, no sentido de causar terror, derrubar inimigos. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento feita por estudiosos judeus no século III a.C., traduz Nefilim como gigantes. E quando Nefilim aparecem novamente na Bíblia, em Números 13 e 33, o contexto confirma. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os espiões que Moisés envia para reconhecer Canaã voltam apavorados, não por causa de exércitos numerosos, por causa de tamanho físico. Éramos como gafanhotos. Se isso for hipérbole, é hipérbole consistente. Deuteronômio 2, 10, 11 fala dos Emins. Povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Também estes foram considerados gigantes como os Anaquins, mas os moabitas lhes chamavam Emins. Mas Deuteronômio 2, 20, 21. Também essa foi considerada terra de gigantes. Os amonitas lhes chamavam Zamzumins, povo grande e numeroso e alto como os Anaquins. A Bíblia não usa gigante como metáfora, usa como descrição física, e sempre vincula gigantes a regiões específicas, Bazã, Canaã, território dos filisteus. Og, rei de Bazã, é o exemplo mais concreto. Deuteronômio 3, 11. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado comum. 9 côvados de comprimento? Um côvado comum é aproximadamente 45 centímetros. 9 côvados dão 4 metros. A leitura tradicional diz que o texto está descrevendo a cama de Og, não Og. Mas por que registrar o tamanho de uma cama se não for para indicar o tamanho de quem dormia nela? E por que especificar que Og era o último dos Refaíns, os remanescentes, se não houvesse algo de extraordinário neles? Aqui entra a conexão com Caim. Se a linhagem de Caim foi o vetor original de contaminação, seja por cruzamento com seres não humanos, seja por alguma mutação induzida pela marca. Então, o dilúvio deveria ter eliminado tudo, mas não eliminou. Números 13, 33 confirma. Nefilim existem depois do dilúvio. Como? 3 hipóteses. Primeira, os filhos de Deus voltaram a cruzar com humanos depois do dilúvio, reiniciando o processo. Segunda, a genética híbrida passou através de uma das esposas dos filhos de Noé. Terceira, Nefilim não eram só resultado de cruzamento angelical, mas de qualquer mistura que corrompesse a linhagem humana pura, e Caim foi o primeiro caso registrado. Se for a segunda ou terceira hipótese, então a marca de Caim não foi eliminada, foi transmitida. Vamos testar a segunda hipótese. Gênesis 9, 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. E Cam é o pai de Canaã. Por que o texto menciona que Cam é pai de Canaã logo na introdução, antes do episódio da embriaguez? Porque está preparando a conexão. Versículo 20 e 22. Noé, lavrador da terra, começou a plantar uma vinha, bebeu do vinho e embriagou-se, e achava-se nu dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai, e a contou a seus irmãos que estavam fora. O que aconteceu aqui? A leitura superficial. Cam viu o pai nu e contou aos irmãos, faltando com respeito. A resposta de Noé parece desproporcional. Versículo 25. Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Por que amaldiçoar Canaã, o filho, se Cam foi quem pecou? E por que servo dos servos? A pior maldição possível. Há uma leitura alternativa baseada em Levítico 18, 7, 8 e 20, 11, onde descobrir a nudez do pai é um eufemismo para a relação sexual com a esposa do pai. Se Cam teve relação com a esposa de Noé, sua própria mãe, então Canaã poderia ser o resultado. E isso explicaria por que a maldição cai sobre Canaã, porque ele carregava algo que não deveria existir. Outra leitura, ainda mais específica. Ver a nudez poderia significar que Cam descobriu algo sobre a linhagem de Noé ou de sua esposa que deveria ter permanecido oculto. Algo genético, algo que Noé, ao acordar, percebeu que fora exposto. Essas leituras são especulativas, mas elas explicam o padrão que vem depois. Canaã e seus descendentes ocupam exatamente as regiões onde os gigantes reaparecem.
hititas, jebuseus, amorreus, girgásios, reveus, todos listados como descendentes de Canaã em Gênesis 10, e todos marcados para extermínio total quando Israel entra em Canaã. Deuteronômio 7, 1-2. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Versículo 16. Consumirás todos os povos que te entregar o Senhor teu Deus. O teu olho não terá piedade deles. Deuteronômio 20, 16, 17. Das cidades destas nações. Não deixarás com vida alma alguma, antes destruirás totalmente, como te ordenou o Senhor teu Deus. Por quê? A resposta tradicional: para evitar idolatria. Versículo 4 de Deuteronômio 7. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Verdade, mas essa explicação não justifica o extermínio total. Mulheres, crianças, animais, a não ser que houvesse algo mais profundo, algo biológico. Se os cananeus carregavam genética Nephilim, resquícios da corrupção pré-diluviana, então a ordem não era genocídio racial, era limpeza genética. Eliminar o que o dilúvio não conseguiu eliminar. Essa leitura perturba, mas ela se alinha com o padrão. Números 13. Espiões veem Nephilim em Canaã. Deuteronômio 2 e 3. Gigantes ocupam Bazã, Moabe, Amon. Josué 11, 21, 22. Naquele tempo veio Josué e exterminou os anaquins da região montanhosa, de toda a terra de Judá e de toda a terra de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Não ficou nenhum dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram em Gaza, em Gate e em Asdod. Gaza, Gate, Asdod, território filisteu. E de onde vem Golias? 1 Samuel 17, 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 90 metros. Golias tinha 4 irmãos, todos gigantes. 2 Samuel 21, 18, 22, lista 3 deles. Saf, Golias de Gate, outro, ou o mesmo nome repetido em linhagem, e um homem de 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 dedos no total. Versículo 22. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. A palavra para gigante aqui é Rafa, singular de Refaíns, a mesma linhagem de Og. Você vê o padrão? Caim é marcado e separado. Sua linhagem avança em tecnologia e se multiplica. Gênesis 6. Filhos de Deus cruzam com filhas dos homens. Nefilim aparecem. Dilúvio elimina toda a carne, exceto Noé e família. Cã é amaldiçoado através de Canaã. Canaã e descendentes ocupam terras onde gigantes reaparecem. Israel recebe ordem de extermínio total. Josué cumpre parcialmente. Gigantes sobrevivem em Gaza, Gate, Asdod. Séculos depois, Golias e irmãos, descendentes de Refaíns, enfrentam Davi. Davi elimina os últimos. A linhagem Nephilim, que começou antes do dilúvio, só é cortada definitivamente 1000 anos depois de Josué pela mão de Davi. E mesmo assim, o texto sugere que resquícios podem ter sobrevivido em outras regiões. Você lê isso como metáfora, memória histórica ou mistura? Se for metáfora, por que a Bíblia fornece medidas específicas? 9 côvados, 6 côvados, 24 dedos. Se for memória histórica, por que a conexão entre gigantes e ordens de extermínio é consistente? E se for mistura, parte literal, parte simbólica? Onde está a linha? Deixe nos comentários, porque essa discussão afeta como lemos não só Gênesis, mas todo o projeto de Israel em Canaã. Se a ordem de extermínio foi para eliminar a idolatria, podemos debater a moralidade da violência. Mas se a ordem foi para eliminar hibridização biológica que ameaçava a humanidade, a lógica muda completamente. Agora vamos ao problema arqueológico. Se Nefilim eram gigantes literais, deveríamos encontrar ossos. E encontramos? A resposta curta, não de forma conclusiva. A arqueologia convencional não reconhece evidência de gigantes humanoides. Os maiores esqueletos humanos confirmados ficam na faixa de 2,30 a 2,50 metros. Indivíduos com gigantismo patológico, causado por disfunção hormonal. Robert Wadlow, o homem mais alto já registrado, tinha 2,72 metros. Mas gigantismo patológico enfraquece o corpo, não fortalece. Golias, Og e os Refaíns são descritos como guerreiros, não como doentes. Então, onde estão os ossos? 3 possibilidades. Primeira,
Nunca existiram gigantes literais. As descrições são exageros, lendas amplificadas pela tradição oral. Segunda, existiram, mas os ossos se decompuseram ou foram destruídos ao longo de milênios. Terceira, existiram e há ossos, mas foram mal classificados, escondidos ou ignorados por não se encaixarem no paradigma acadêmico. A primeira possibilidade é a mais aceita. Mas ela ignora que culturas ao redor do mundo, sumérios, egípcios, gregos, nórdicos, nativos americanos, têm narrativas de gigantes. E muitas vezes associam gigantes a construções megalíticas. Baalbek, no Líbano, tem blocos de pedra de mais de 800 toneladas. Göbekli Tepe, na Turquia, é datado de 9. 500 Nartos, a.C., anterior à agricultura organizada. Sacsayhuaman, no Peru, tem encaixes de pedra tão precisos que não cabe uma lâmina de faca. A explicação convencional: trabalho humano, ferramentas simples, tempo e organização. Possível, mas difícil de demonstrar. Experimentos modernos tentando replicar essas construções com tecnologia primitiva frequentemente falham ou exigem adaptações que os antigos não teriam. Se Nephilim construíram essas estruturas, não precisamos de alienígenas ou tecnologia perdida. Só precisamos de força bruta superior e conhecimento de engenharia transmitido pela linhagem de Caim. Metalurgia, arquitetura, matemática. Há relatos antigos de esqueletos gigantes encontrados no século XIX e início do século XX, principalmente nos Estados Unidos. Jornais da época publicaram descobertas de ossos de 2, 40, 3 até 3, 60 metros. O Smithsonian Institution supostamente recebeu vários desses esqueletos, mas hoje o Smithsonian nega ter qualquer evidência de gigantes, e muitos dos relatos são considerados fraudes ou exageros jornalísticos. Há quem diga que houve supressão intencional, há quem diga que nunca houve nada além de ossos de animais ou humanos normais mal medidos. Sem acesso aos ossos originais, é impossível confirmar. O que sabemos? Ossos humanos normais se decompõem em séculos. Ossos fossilizados exigem condições específicas. Se gigantes existiram, mas eram populações pequenas e isoladas, a chance de fossilização e descoberta é baixa. E se eles foram ativamente caçados e exterminados, como a Bíblia descreve, os corpos podem ter sido queimados, desmembrados ou descartados de formas que impedem preservação. Então ficamos com o texto e a memória cultural. E ambos apontam para o mesmo lugar, Canaã. Monte Hermon está em Canaã. Bazã está em Canaã. Baalbek está em Canaã. Líbano Antigo, Fenícia. Os Refaíns, Anaquins, Emins, Zamzumins, todos em Canaã e regiões adjacentes. E todos eliminados por Israel. Por que Canaã? Se Nefilim foram resultado de cruzamento angelical em Gênesis 6, por que eles se concentraram naquela região depois do dilúvio? A leitura tradicional, coincidência geográfica. Canaã era a terra prometida, então é lá que Israel enfrentou resistência. Mas há outra leitura. Canaã foi deliberadamente escolhido como ponto de reinfestação, seja por novos filhos de Deus descendo no Monte Hermon, seja pela linhagem de Cam-Canaã carregando genética residual, seja por ambos. O livro de Enoque diz que os anjos caídos desceram especificamente no Monte Hermon e fizeram um juramento ali. Enoque 6, 6. Eram 200 os que desceram nos dias de Jared, no cume do Monte Hermon. Monte Hermon fica na fronteira entre Líbano, Síria e Israel. Bazã fica ao pé do Hermon. E Og reinava em Bazã. Se Monte Hermon foi o ponto de descida original, então Bazã seria o epicentro da hibridização. E Og, o último dos Refaíns, seria literalmente o último remanescente vivo de uma linhagem que remonta a Gênesis 6. Quando Moisés e Israel derrotam Og em Deuteronômio 3, não estão só conquistando território. Estão cortando a raiz de algo que começou 2000 anos antes. E quando Josué entra em Canaã e recebe ordem de exterminar os anaquins, não está cometendo genocídio arbitrário. Está cumprindo a segunda fase do que o dilúvio começou. Eliminar a corrupção genética que sobreviveu. E quando Davi mata Golias e os irmãos gigantes em Gate, está cortando o último galho da árvore Nefilim. Depois de Davi, a Bíblia não menciona mais gigantes. A linhagem termina. Ou termina. 2 Tessalonicenses 2. 3:4 fala de um homem do pecado que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Apocalipse 13 fala da besta que emerge do abismo. Apocalipse 9, 1-11, descreve criaturas que saem do poço do abismo quando a quinta trombeta toca. Tinham sobre si rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, destruidor. Há leituras que conectam essas figuras escatológicas aos Nefilim aprisionados em 2 Pedro 2, 4. Se Deus não poupou os anjos que pecaram,
mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. Então eles ainda estão presos, mas Apocalipse sugere que serão libertos antes do fim. E se forem, a contaminação que começou com Caim e foi eliminada por Davi pode retornar, não como memória, como realidade. Isso é especulação escatológica, mas o padrão está lá. Corrupção, contenção, eliminação. E depois, retorno. Voltemos à pergunta que abriu tudo. Por que Deus protegeu Caim? Agora temos contexto suficiente para testar as 3 possibilidades. Primeira, misericórdia pura. Deus dá a Caim chance de arrependimento mesmo sabendo que ele não vai aproveitar. Segunda, livre-arbítrio. Deus preserva a linhagem de Caim para demonstrar as consequências do pecado humano sem intervenção forçada. Terceira, contenção estratégica. Deus marca Caim porque sabe que algo já começou. Uma contaminação que precisa ser rastreada, isolada e eventualmente eliminada segundo um cronograma específico. Se a terceira opção for verdadeira, então a marca não foi um ato de bondade. Foi um ato de quarentena. E o que começou com Caim só terminou com Davi, 1000 anos depois de Josué, 2000 anos depois do dilúvio. A evidência textual aponta para a terceira opção. Gênesis 4 a 6 formam uma sequência. Caim mata Abel, é marcado, estabelece linhagem tecnológica. Filhos de Deus cruzam com filhas dos homens, Nefilim aparecem. Toda a carne se corrompe. Dilúvio elimina tudo, exceto Noé, que era perfeito em suas gerações. A palavra hebraica tamim aparece 91 vezes no Antigo Testamento. Na maioria dos casos, significa sem defeito, completo, íntegro. Em Levítico, descreve animais sacrificiais que não podem ter manchas ou deformidades. Em Deuteronômio 18:13, descreve integridade moral. Mas em Gênesis 6:9, tamim está ligado a gerações, dorot em hebraico, que significa linhagens, genealogias. Noé era tamim em suas dorot. A leitura conservadora diz: Noé era moralmente íntegro em meio a uma geração corrupta. A leitura alternativa diz: Noé era geneticamente puro em meio a uma população hibridizada. Qual leitura o texto favorece? Olhe o contexto. Gênesis 6, 11, 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne. A palavra hebraica bazar inclui humanos e animais. Se a corrupção fosse só moral, por que incluir animais? Animais não têm agência moral. Eles não pecam, mas podem ser corrompidos biologicamente. E Gênesis 7, 2, 3 especifica: Noé deve levar de todo animal limpo e dos animais que não são limpos. A distinção entre limpo e imundo, em Levítico, tem componentes rituais e alimentares, mas também tem um componente de separação. Israel não podia comer certos animais não porque eram ruins, mas porque eram marcadores de mistura, de contaminação simbólica ou real. Se por toda a carne foi corrompida antes do dilúvio, então os animais limpos que entraram na arca eram os que não haviam sido afetados, e Noé era o último humano não afetado. Isso explica por que o dilúvio foi necessário. Não era só sobre punir pecado, era sobre resetar a biosfera. Gênesis 7, 23. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. Todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. Ficou somente Noé. Mas então, Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Nefilim, depois do dilúvio. Como? A frase-chave está em Gênesis 6, 4. E também depois. Gam acharei Chen, em hebraico, literalmente. E também depois disso. Depois de quê? Depois do evento descrito. O cruzamento entre filhos de Deus e filhas dos homens. Mas a frase pode ser lida de duas formas. Primeira, Nefilim existiam antes e também apareceram novamente depois do dilúvio, por repetição do mesmo evento. Segunda, Nefilim existiam antes e continuaram existindo depois do dilúvio, por sobrevivência de algo através da arca. A primeira leitura é a ortodoxa. Filhos de Deus voltaram a cruzar com humanos depois do dilúvio, reiniciando o processo. O problema, segundo Pedro 2, 4 e Judas 6, dizem que os anjos que pecaram foram aprisionados. Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia.
Se foram aprisionados, como poderiam repetir o mesmo pecado depois do dilúvio? A resposta ortodoxa: outros anjos caíram. Mas o texto não sugere uma segunda queda angelical. Ele sugere que o evento foi único e os responsáveis foram punidos permanentemente. Então, como Nefilim reapareceram? A segunda leitura: algo passou através da arca, não através de Noé. Ele era Tamim, não através de Sem, Cam ou Jafé. Eles são filhos de Noé e presumivelmente herdam sua pureza. Mas e as esposas? Gênesis 6, 18. Contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. As esposas dos filhos de Noé nunca são nomeadas. Não sabemos de quais linhagens vieram. E Gênesis 9, logo após o dilúvio, registra o episódio de Cam e a maldição sobre Canaã. Se uma das esposas, especificamente a esposa de Cam, carregava genética residual Nefilim, diluída mas presente, isso explicaria 3 coisas. Primeiro, por que Cam viu a nudez do pai? E Noé reagiu com maldição desproporcional, porque Noé percebeu que algo estava errado na linhagem. Segundo, porque a maldição caiu sobre Canaã, não sobre Cam, porque Canaã era o portador. Terceiro, porque os gigantes reaparecem especificamente nas terras de Canaã, porque a genética se concentrou naquela linhagem geográfica e genealógica. Essa leitura é especulativa, mas é internamente consistente com o padrão bíblico. Caim é marcado e sua linhagem se multiplica. Nefilim aparecem antes do dilúvio, ligados à linhagem de Caim ou independentemente dela. O dilúvio elimina toda a carne corrompida. Algo sobrevive através de Canaã. Gigantes reaparecem em Canaã. Israel recebe ordem de extermínio. Josué cumpre parcialmente. Davi termina o trabalho. A cadeia é contenção, marca de Caim, proliferação, Gênesis 6, eliminação parcial, dilúvio, sobrevivência residual, através de Canaã, eliminação regional, Josué, eliminação final, Davi. Depois de Davi, nenhum gigante é mencionado na Bíblia. A linhagem Nefilim é cortada, mas a possibilidade de retorno permanece, conectada às profecias escatológicas sobre o abismo sendo aberto e os aprisionados sendo libertos. Agora teste isso contra a arqueologia. Se Nefilim eram gigantes literais de 3, 4 até 9 metros, deveríamos ter evidência óssea incontestável. Não temos. Os maiores esqueletos confirmados estão na faixa de 2, 32, 50 metros. Gigantismo patológico, não funcional. Então, ou os textos exageraram, ou os ossos não sobreviveram, ou a definição de gigante precisa ser ajustada. Há uma quarta possibilidade. Nefilim não eram só grandes em estatura, mas diferentes em composição. Se o cruzamento entre filhos de Deus e filhas dos homens gerou híbridos, a diferença pode não ter sido só altura. Pode ter sido densidade óssea, força muscular, capacidade cognitiva, longevidade. Gênesis 6. 4. Chama Nefilim de valentes, homens de fama. A palavra Giborim, valentes, aparece 159 vezes no Antigo Testamento e geralmente descreve guerreiros de elite. Não diz que eram gigantes, diz que eram poderosos, mas números 13, 33 é explícito. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa é a linguagem de tamanho físico. E Og, com seu leito de 9 côvados, é medida concreta. Então, como reconciliar? Uma possibilidade. Nem todos os Nefilim eram gigantes extremos. Alguns eram apenas grandes, 2, 20, 2, 50 metros, suficiente para dominar combate corpo a corpo. Outros eram extremos. Og, Golias, os irmãos de Golias com 24 dedos. E a variação dependia de quantas gerações separavam o indivíduo do cruzamento original. Quanto mais diluída a genética, menor o efeito físico. Quanto mais concentrada, por endogamia, por isolamento geográfico, maior o efeito. E isso explicaria por que os gigantes foram concentrados em regiões específicas, Bazã, Gat, Hebron, populações isoladas que mantiveram a genética pura. E explicaria por que Israel recebeu ordem de extermínio total. Deuteronômio 7, 2. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Deuteronômio 20, 16. Não deixarás com vida alma alguma, incluindo mulheres e crianças. A leitura moderna enxerga isso como genocídio. E é. Mas se a ordem foi dada para eliminar hibridização que ameaçava a humanidade, não por superioridade racial, mas por contaminação biológica que Deus já havia julgado no dilúvio, então a lógica muda. Não justifica a violência no nível moral moderno, mas explica por que Deus, que chamou o dilúvio de necessário,
também chamaria o extermínio cananeu de necessário. Ambos têm a mesma função, eliminar o que não deveria existir. E ambos falharam parcialmente. O dilúvio deixou sobreviventes via Canaã. Josué deixou sobreviventes em Gaza, Gat e Asdod, até Davi terminar. 3 cenários finais sobre a marca de Caim e sua conexão com Nefilim. Cenário A: literal e genético. Caim foi fisicamente marcado com algo que alterou sua biologia. Sua linhagem carregou essa alteração. Quando filhos de Deus cruzaram com filhas dos homens, escolheram mulheres da linhagem de Caim porque já estavam predispostas à aceitação ou compatibilidade genética. O resultado foi Nefilim. O dilúvio eliminou a maioria, mas algo passou via Canaã. Israel teve que terminar manualmente o que o dilúvio começou. Cenário B: simbólico e teológico. A marca foi separação espiritual, não física. Nefilim eram líderes corruptos ou tiranos que oprimiam populações. Gigantes eram metáforas para poder político ou militar. Israel recebeu ordem de conquista padrão e os textos foram aumentados pela tradição oral. Nada de híbridos, nada de genética, nada de anjos. Cenário C: misto e pragmático. Houve cruzamento entre grupos humanos distintos, talvez Homo sapiens e uma população remanescente de neandertais ou denisovanos. O resultado produziu indivíduos maiores, mais fortes, socialmente dominantes. O texto bíblico descreveu isso como filhos de Deus e filhas dos homens porque não tinha vocabulário para espécies hominídeas. A contaminação não era monstruosa, mas desestabilizadora. Uma linhagem que dominava recursos e bloqueava o plano de Deus para Israel. Por isso, extermínio. Qual cenário é verdadeiro? O texto favorece o cenário A, mas não o prova. A arqueologia não confirma nem refuta completamente nenhum dos 3. A teologia moderna prefere o cenário B, mas luta para explicar as medidas específicas e a linguagem consistente de hibridização. O cenário C é o mais científico, mas exige que o texto bíblico seja reinterpretado como descrição cultural de eventos naturais, o que pode funcionar, mas enfraquece a autoridade do texto como revelação direta. O mais provável? Alguma combinação. Houve eventos reais, cruzamentos, gigantes, conflitos. O texto registrou esses eventos através de linguagem disponível na época, filhos de Deus. Nefilim, Tamim. E a memória cultural amplificou ou preservou os detalhes, dependendo de qual aspecto mais importava para a comunidade transmissora. O que fica de pé? 4 coisas. Primeira, Caim foi marcado de forma que o separou permanentemente da linhagem de Sete. Segunda, algo aconteceu antes do dilúvio que corrompeu toda a carne, ao ponto de exigir extermínio global. Terceira, algo sobreviveu e reapareceu em Canaã, concentrado em populações que foram alvo de extermínio israelita. Quarta, depois de Davi, a Bíblia não registra mais gigantes, sugerindo que a ameaça foi neutralizada. O que continua aberto? A natureza exata da marca, o mecanismo de sobrevivência através do dilúvio e a possibilidade escatológica de retorno, quando o Apocalipse diz que o abismo será aberto e os aprisionados libertos. Se Nefilim voltarem, não será como memória, será como realidade. E a humanidade terá que enfrentar de novo o que enfrentou em Gênesis 6 e em Canaã. Algo que não deveria existir, mas existe. Aqui está o que isso significa para você hoje. Se ler Caim como alegoria moral, você perde a conexão com Nefilim e perde a razão pela qual Israel teve ordem de extermínio. Se ler Nefilim como alienígenas ou tecnologia perdida, você força o texto a dizer o que ele não diz. Mas se ler Caim, Nefilim, dilúvio e Canaã como uma cadeia única, contenção, proliferação, eliminação, você enxerga um padrão que o texto está tentando transmitir. Deus não tolera hibridização que corrompe a humanidade criada à sua imagem, seja genética, espiritual ou ambas. A marca de Caim não foi perdão, foi triagem. E o que começou com um assassino no campo de Abel terminou com Davi cortando a cabeça de Golias em Elá. Se você quer mais investigações que conectam texto antigo, arqueologia e perguntas que teologia tradicional evita, inscreva-se e ative o sininho. Comente qual cenário você acha mais defensável, literal, simbólico ou misto, e por quê. Os próximos episódios vão explorar Monte Hermon, Baalbek e as estruturas megalíticas, que podem ser as últimas evidências físicas de que algo extraordinário aconteceu exatamente onde a Bíblia diz que aconteceu. A história de Caim não termina com sua morte. Termina quando a última célula da linhagem que ele iniciou é eliminada. E se Apocalipse estiver certo, pode nem ter terminado ainda.